Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 30 de janeiro, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Assinadas ordens de serviço para a reforma de diques de contenção de cheias em Blumenau. Rua do Frozen fica fechada por 15 dias para a conclusão da pavimentação. Campanha em Blumenau arrecada cerca de 5 toneladas para atingidos por chuvas no litoral. FENATIB abre período de inscrições para grupos interessados em participar da edição deste ano. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo segue sem alteração até o final da semana. A variação de nuvens faz com que o sol apareça pouco durante os dias. Mesmo assim, a sensação de clima abafado persiste, juntamente com as condições para a chuva. Confira a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para sexta-feira, a circulação marítima ainda segue influenciando as condições do tempo aqui sobre a região de Blumenau. Começamos o dia com a presença de nebulosidade e temperatura mínima na casa dos 22 graus. Ao longo da sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e a temperatura se eleva gradualmente, trazendo aquela sensação de calor e também de abafamento. A temperatura máxima varia entre 27 e 29 graus. Mas a partir do período da tarde da sexta-feira, a combinação do calor e da alta umidade, não dá para descartar a ocorrência de pancadas rápidas isoladas de chuva, que também podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. A Prefeitura de Blumenau prevê um déficit de 372 milhões no orçamento deste ano. E para não ter impacto no caixa, o prefeito Egídio Ferrari anunciou uma série de medidas que buscam gerar renda e economia. Entre elas, redução de aditivos, reavaliação de licitações, reavaliação de locações, análises de novos convênios, revisão de gastos com pessoal, de custos com material de consumo e utilização de veículos oficiais e buscas por novas fontes de renda. O comitê gestor terá a missão de acompanhar a implementação das medidas necessárias em cada uma das secretarias. O governo do estado autorizou a reforma dos 8 diques de contenção de cheias aqui em Blumenau. A assinatura da ordem de serviço aconteceu nesta quarta-feira em Florianópolis. Na semana passada, o governador Jorginho Melo já havia assinado as ordens de serviço para 2 lotes de manutenção e agora concluiu o que faltava. A assinatura desta quarta-feira tem o valor de quase R$2.600.000, totalizando cerca de 15 milhões para as ações. O contrato prevê a instalação de um conjunto de motobombas submersíveis, além de transformador, inversor de frequência e gerador a diesel. Importância para a nossa cidade, para as regiões onde esses diques serão primeiro ampliados, a sua capacidade, reforçados, e essa manutenção é muito importante. Porque a gente fala muito de fazer manutenção, de quando precisarmos de um sistema que existe, ele não estar funcionando. Então o governo Jorginho tem essa sensibilidade, já demonstrou no finalzinho do ano, já foi feito muito rápido todo o processo de licitação, lançamento, e agora já com a assinatura da ordem de serviço para a gente começar isso. Isso dá confiança para a população. E eu posso ter um testemunho pessoal, porque sou ali da área, nasci, fui criado ali na residência, daquelas ruas afetadas pelo dique da Fortaleza, por exemplo.
E no ano de 2023, quando tivemos a enchente no estado de Santa Catarina, ruas ali não pegaram porque o DIC funcionou pela primeira vez. Então, por isso, muito importante mesmo, essa manutenção, como disse, para dar confiança para as pessoas. Também foi dada autorização para a manutenção dos 20 centros de integração de gerenciamento de riscos e desastres e também manutenção na central de emergência da Defesa Civil. Devido à chuva desta madrugada, as obras de pavimentação das ruas Desembargador Pedro Silva e Rua Camboriú, no bairro Vitor Conder, aqui em Blumenau, previstas para hoje e amanhã, acabaram sendo adiadas. A previsão é de que os trabalhos sejam executados na próxima semana. A rua que dá acesso ao Frozen fica fechada por 15 dias aqui em Blumenau. A via no Morro do Aipim está sendo pavimentada com concreto. A aplicação do material em 3 novos trechos da via começou nesta quinta-feira. Após a concretagem, é necessário um período de cura do concreto para garantir a qualidade da pavimentação. Por isso, a necessidade de interdição da rua para a passagem de veículos por cerca de 15 dias. A obra de concretagem começou em novembro e faz parte de todo o projeto de revitalização do Frozen, como forma de facilitar o acesso ao local. A pavimentação também vai garantir a possibilidade de que ônibus de turismo tenham acesso à estrutura. O investimento na pavimentação é de R$ 2.100.000 e os recursos são de um financiamento junto ao Banco do Brasil. A vice-prefeita Maria Regina Soara assumiu a coordenação do Comitê de Ações contra a Dengue, que terá a participação das Secretarias de Saúde e da Defesa Civil. O objetivo é seguir executando o plano de combate, que inclui vigilância, controle e também uso de tecnologias para prevenir a proliferação da doença. Nesta semana foram anunciados os 6 primeiros casos confirmados de dengue na cidade neste ano. A dengue é uma doença grave que pode levar à morte. O combate a novos focos do mosquito transmissor é essencial para evitar uma nova epidemia da doença. De janeiro a novembro de 2024, Santa Catarina realizou mais de 268 mil cirurgias eletivas. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram um crescimento de 289% em relação ao número de procedimentos em 2023, quando foram realizadas cerca de 69 mil cirurgias. O avanço garantiu a redução na fila de espera e fez o Estado ganhar destaque nacional no número de procedimentos. Então esses números eles demonstram que a estratégia criada com a tabela catarinense de procedimentos que paga até 12 vezes o que a tabela do SUS paga é fundamental para que a gente possa avançar. Nós credenciamos 8 hospitais privados para fazer cirurgias eletivas pelo SUS em Santa Catarina, algo inédito no Brasil. Credenciamos serviços com habilitações estaduais na ortopedia, na cardiologia, na neurologia, também algo inédito no Brasil. Então, por esses e por vários outros motivos, Santa Catarina se destaca no âmbito nacional e isso está sendo reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde. O governo do Estado de Santa Catarina investiu em 2024 mais de R$500 milhões em cirurgias eletivas para um conjunto de mais de 150 hospitais municipais e filantrópicos, com pagamento mediante a tabela catarinense de procedimentos. Além disso, os hospitais estaduais também estão nessa linha de ação, realizando cirurgias eletivas e aumentando o número de cirurgias realizadas. Dessa maneira, temos certeza que em 2025 também alcançaremos ótimos números, sempre com foco em reduzir o sofrimento das pessoas e trazer mais dignidade à vida de todos os catarinenses que necessitam do serviço público de saúde. Blumenau encaminhou cerca de 5 toneladas de donativos para as famílias atingidas pelas chuvas no litoral catarinense. Um caminhão com produtos saiu da cidade nesta quinta-feira. As chuvas que começaram no dia 15 de janeiro afetaram vários municípios do litoral norte e da Grande Florianópolis. 12 cidades
declararam situação de emergência. Consumidor, chegou a hora de comprar os materiais escolares. Mas atenção! A Lei 12.886 de 2013 proíbe que as escolas exijam materiais de uso coletivo, higiene e limpeza na lista de material escolar. Também não podem ser cobradas taxas para despesas como água, luz, telefone, impressão e fotocópia. Alguns exemplos de itens que não podem ser solicitados são álcool, balões, bolas de sopros, copos descartáveis, lenços descartáveis, produtos de limpeza como sabão, detergente, papel toalha e papel higiênico. Materiais administrativos como folha de papel A4 para impressões, grampos, clips e canetas para quadro branco. Artigos de higiene como sabonetes e lenços umedecidos, fitas adesivas, decorativas e dupla face. Esta regra vale também para escolas públicas e particulares. Caso ocorra exigência por parte da instituição escolar sem consentimento dos pais, faça denúncia no órgão de proteção de sua cidade ou estado. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. A Câmara de Vereadores de Blumenau realiza na próxima terça-feira a primeira sessão ordinária da nova legislatura. Os trabalhos serão conduzidos pelo novo presidente da Câmara, vereador Ailton de Souza, o Ito do PL. A primeira sessão do ano terá a presença do prefeito Egídio Ferrari. Os grupos de teatro de todo o país já podem se inscrever nos espetáculos para participar da edição deste ano do Festival Nacional de Teatro para Criança e Jovens de Blumenau, FENATIB. A seleção será feita por uma comissão do Instituto de Arte Integradas de Blumenau, entidade promotora do evento, em parceria com a Secretaria de Cultura. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. FENATIB é uma mostra não competitiva do que vem sendo produzido no país para o público infanto-juvenil e está consolidado como um dos maiores eventos de teatro do Brasil. Este ano o festival será realizado de 11 a 20 de setembro, nos palcos e espaços alternativos aqui da cidade. Tudo bem, Jorge? Um abraço para você, um abraço para os amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, começando a destacar o voleibol, porque a equipe de Blumenau, a PAN, está em quadra nesse momento enfrentando a equipe do Minas pela Copa do Brasil de voleibol. O jogo está acontecendo lá em Minas Gerais, jogo único. Se a PAN vencer, em fevereiro joga a reta final, né, as semifinais e finais da competição aqui em São José, Santa Catarina, onde vai ser disputada a reta final da Copa do Brasil de voleibol masculino. No futsal, daqui a pouco, 8 da noite, sai o segundo classificado para a decisão do torneio de verão de Indaial. Benedito Novo e União Sinistra se enfrentam. União Sinistra da cidade de Indaial. Ontem, a equipe do Timbó, que foi campeão no ano passado, derrotou o Cachorrões, que era representado pelo Jaraguá Futsal, comandado pelo técnico Xande Melo. Num grande jogo, 9-7, ginásio completamente lotado e uma grande partida digna de uma decisão, mas Timbó segue vivo na luta pelo bicampeonato do torneio de verão de Indaial. Campeonato Carioca, nesse momento a bola está rolando para Boa Vista e Madureira, daqui a pouco 9h30 da noite em Flamengo e Sampaio Correia. No Campeonato Paranaense tem Coritiba e Andraus, daqui a pouco 8 da noite lá no Major Couto Pereira. E às 8 da noite o Pelotas recebe o Avenida pelo Campeonato Gaúcho. Já pelo Campeonato Catarinense, 8 horas da noite em Santa Catarina e Marcílio Dias se enfrentando também dentro do Campeonato Catarinense. Que ontem teve jogo também, o Campeonato Catarinense de Futebol, né? E os seguintes resultados. O Criciúma, líder da competição, venceu o Joinville 3-0. A Chapecoense ficou no empate com o Avaí 0-0. O Brusque venceu a primeira, venceu o Caravaggio pelo placar de 1-0. O Figueirense goleou o Concórdia por 4-1 e o Barra ficou no empate com o Hercílio Luz em 1-1. Final de semana nós teremos mais uma rodada do Campeonato Catarinense de Futebol.
Ontem o destaque no Campeonato Paulista ficou para a derrota do Santos para o São Bernardo 3-1. Já a equipe do São Paulo de virada venceu a Portuguesa Paulista 2-1. E o Corinthians venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Tá certo, Jorge? Amanhã a gente traz mais informação do esporte aqui no Jornal de Blumenau. Um abraço! A seguir, vamos destacar e falar sobre o envelhecimento saudável. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. O dia do cooperado da Cooper é nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Ofertas válidas de 31 de janeiro a 2 de fevereiro na Cooper Super. Alcatra com mamia montana, preço cooperado R$ 45,90 o quilo. Pernil ou paleta suína com pele São Pedro, preço cooperado R$ 13,99 o quilo. Arroz pilão parborizado 5 quilos, preço cooperado R$ 19,99. Fralda Mili, Love Care, Mega, preço cooperado R$ 39,99. Cerveja Spaten 473 ml, preço cooperado R$ 3,99. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacoper.com.br. 6 chefes renomados. Pô, eu vou fazer uma bolinho de risoto. Da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como podemos nos preparar para uma velhice saudável, com o geriatra Mário Cato, que está aqui com a gente. Doutor, boa noite, muito obrigado pela atenção conosco. Boa noite, como vai? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão em casa. Doutor, muita gente acredita que a vida é curta e que o importante é o viver o agora. E acaba não se prevenindo para uma vida mais longa. Quais as consequências, doutor, que a falta de prevenção pode trazer quando chegamos na velhice? Bom, primeiro que a gente tem hoje números que o envelhecimento tem se tornado muito mais frequente. Quando a gente olha, quando a gente era criança, a gente quase não via idosos de 70, 80 anos, era muito raro, hoje é muito, muito comum. E quando eu não vou prevenir, quando eu não vou pensar
nessa fase de uma forma saudável, eu vou perder minha qualidade de vida, porque eu vou passar vários anos daqui a pouco adoentado, acamado, restrito das minhas atividades. Então, a grande questão é a qualidade de vida. A gente perde muito da qualidade de vida. O que os mais jovens devem prevenir e de que forma, doutor? A gente sabe assim, o quanto que é importante para ter saúde, a gente ter uma boa alimentação e atividade física. E a atividade física ela é essencial desde a infância, por isso que tem uma disciplina específica na escola, educação física, para ensinar as crianças a praticar uma vida saudável desde jovem. E a gente também tem que cuidar muito da alimentação. E por que é mais comum, né, a gente se preocupar com a velhice quando nós chegamos aos 50 anos, ou seja, quando nós estamos batendo na porta? Eu acho que a gente é o eterno adolescente, né, inconsequente, não mede as consequências, né? E a gente tem que tomar a decisão em algum momento da vida. Eu lembro que eu estava na faculdade, lá eu tomo a decisão que eu tinha que ter uma vida saudável, manter no peso, fazer minha atividade física, controlar a minha alimentação. Então a gente tem que entender que se eu vou envelhecer, eu quero envelhecer com saúde, uma vida plena, que eu possa viajar, que eu possa poder fazer meus trabalhos que eu queira, que eu possa fazer meu lazer, que eu possa poder sair com a família, com os amigos. Se eu pensar uma vida plena, eu tenho que ter saúde. E para ter saúde eu preciso tomar decisões o quanto antes. Hoje, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em patologias, várias doenças, mas a gente tem que prevenir a saúde mental também, doutor? Também. A gente não separa mais o que é a saúde física da mental. As duas coisas estão intimamente interligadas. Então a saúde mental hoje ela é um elemento importante na nossa qualidade de vida, e com as cidades aumentando e a gente tendo essa correria do dia a dia, a gente põe em risco também a saúde mental. E as questões do trabalho também impactam muito nisso. Hoje eu estava vindo para cá e o trânsito que tinha do local onde eu estava até aqui foi terrível. Quanto que isso não impacta na saúde mental? Quando a gente tem problemas, por exemplo, do abastecimento da água, o quanto isso não impacta na saúde mental, porque eu não sei se eu vou ter a condição de dar banho na minha criança durante a noite. Então tudo isso impacta a qualidade de vida, as questões da sociedade impactam na saúde mental. E aí a gente tem que ficar atento a isso, né? Não dá para simplesmente ignorar. O aumento da longevidade também aumenta a preocupação com a saúde dos idosos? Não tenha dúvida, porque também a gente sabe que tem um componente físico nas doenças e o envelhecer, a idade, ela não é uma doença, mas ela me deixa mais frágil para algumas delas. Então é lógico que com o passar do tempo as doenças como as oncológicas, o câncer, ela aumenta com o passar da idade. Lógico que as doenças cardíacas aumentam com o decorrer da idade. As doenças neurológicas, as neurodegenerativas, como o Parkinson, o Alzheimer, elas aumentam com a idade também. Então, quanto mais eu envelheço, mais chance eu tenho de ter alguma das mais diversas doenças. Por isso que eu repito, a gente ter hábitos saudáveis diminui muito o risco dessas doenças. Para chegar fortalecido ali nessa época e ter mais condições de batalhar contra alguma doença, caso ela venha aparecer, né? E a gente vive uma preocupação a mais agora, que é a dengue, e as vítimas fatais aqui em Santa Catarina são, na maioria absoluta, quase idosos, né? E isso tem gerado uma preocupação ainda maior, né? E isso é um dado importante, porque diferente do resto do Brasil, que as vítimas são jovens, tanto que a vacina vem para os jovens no resto das regiões, na região sul ela afeta mais os idosos. A gente não sabe ainda o porquê. Não há uma explicação para isso. Talvez porque a região sul tenha mais idosos do que em outras regiões do país, mas ainda não tem uma explicação. Mas tem afetado sim mais idosos, e o que eu gosto sempre de explicar disso, né? O idoso já tem um problema com a hidratação, ele já é um desidratado, ele já toma menos líquido e biologicamente o corpo dele já é um pouco mais, entre aspas, seco, desidratado.
E a dengue, uma das grandes coisas que faz é desidratar as pessoas. As pessoas têm que tomar muito líquido. E muitas vezes pode ser por isso que os idosos tenham mais fragilidade aqui em Santa Catarina e na região sul do Brasil. A gente sabe que a prevenção é a eliminação de focos, né, da dengue. Mas quanto aos efeitos, há alguma prevenção nesse sentido? Algo que as pessoas podem se prevenir para resistir melhor a essa doença? Bom, primeiro, passar muito repelente. Eu acho que isso é... Se tem mosquito, infelizmente, porque a gente talvez não faça o nosso dever de casa, que é cuidar do nosso jardim, do nosso entorno, se tem mosquito eu tenho que usar muito repelente. E se eu tenho uma suspeita ou estou contaminado com o vírus da dengue, eu preciso tomar muito líquido e evitar medicamentos que aumentem o tempo de coagulação. Então eu tenho que evitar o AS, os anticoagulantes, anti-inflamatórios. Então eu tenho que tomar cuidado com as medicações, porque um dos grandes sintomas é dor. E aí o que eu vou recorrer? Eu vou usar medicamentos para dor, como um AS, uma aspirina. E a aspirina pode prejudicar muito o andamento da dengue nessa pessoa. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Doutor, quem chegou à fase do idoso está nos acompanhando agora, né? Quais são os principais cuidados em casa, fora, quem ainda trabalha? Bom, primeiro que a gente gosta sempre de falar assim, a medicina sempre tentou cuidar dos acidentes. Na fase das crianças, acidentes das crianças, do jovem, por causa do capacete, do cinto de segurança. E com o idoso não é diferente, a gente tem medo dos acidentes. Os acidentes domésticos com as quedas do idoso impactam muito na qualidade de vida, porque quando ele quebra um fêmur, por exemplo, só para você ter uma ideia, de cada 4 que tem fratura de colo de fêmur, só um volta a uma vida normal. O segundo tem uma vida com sequelas e 2 deles vêm a óbito. Então, esse é um problema muito grande, os acidentes. Além disso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os idosos, com relação ao polimedicamento. Porque a gente, ao usar medicamentos de forma exagerada, errada, eu tenho pressão alta desde os 40 e poucos anos. Eu tenho certeza que quando eu tiver meus 80, talvez minha pressão seja um pouco menor. Então talvez eu possa diminuir a dose do meu remédio. Só que se eu mantenho a mesma dose, eu posso fazer hipotensões, facilitar quedas, piorar a parte cardíaca. Então tem que tomar muito cuidado com a medicação. Então por isso que os idosos têm que estar sendo vistos e revistos frequentemente pelo seu médico. E na questão dos acidentes domésticos, né? Muitos chegam muito bem nessa fase do idoso, né? E ainda tentam fazer coisas que fariam lá atrás, mas que o corpo já não ajuda mais, né, doutor? Eu acho que eu sempre digo... Olha quantas quedas de telhados que a gente registra. Eu falo para meus pacientes que a gente tem que usar o espelho para saber a idade que tem. Porque se eu tô com 80 anos, eu não posso subir para trocar o telhado que está quebrado. Eu vou ter que pedir para o meu filho, meu neto, e mesmo assim já é perigoso. Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com a altura. Escada, banquinho é um terror para o idoso. Mas o tapetinho é um problema, porque ele pode tropeçar e cair. A ausência de barras de apoio, porque eu preciso de barras no banheiro, perto da cama, para ajudar a levantar. Então eu preciso pensar muito nos acidentes. A iluminação é essencial, um ambiente escuro, meia luz, aquele corredor que fica sem iluminação, é lá que eu posso não ver o brinquedinho do meu neto, do meu bisneto, tropeçar e cair. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Os acidentes também são graves com o idoso. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado pelo espaço e boa noite a todos e todas. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.